Bem, pessoal, então vamos dar início à nossa aula e dar continuidade às funções oxigenadas. Então, como eu falei anteriormente, nós vimos a função álcool e vimos no álcool a nomenclatura oficial, usual e a nomenclatura de corpo, tá? Hoje nós vamos dar início ao enol, tá? Ao enol. Eu vou começar aqui no Jamboard fazendo as observações, depois eu vou para a apresentação. Eu acho que fica melhor. Então, o que é o enol, né? O enol é uma função orgânica oxigenada, no qual nós temos o OH, né? A hidroxila, que nós vimos lá no álcool, né? O OH, só que ligado diretamente a um carbono insaturado. Enquanto que no álcool nós tínhamos visto que o OH estava ligado a um carbono saturado, quer dizer, só com ligações simples. No enol, a hidroxila ela vai estar ligada, tá, ao carbono insaturado, vai estar ligado diretamente a um carbono insaturado. Ou seja, no nosso caso, a insaturação vai ser uma ligação dupla. Então, a hidroxila vai estar ligada diretamente a um carbono com ligação dupla, certo? Então, esse vai ser o enol, tá bom? E como é que a gente vai nomear o enol? Como é que vai ser a nomenclatura do enol? O enol ele vai ser nomeado a partir da seguinte situação: prefixo, prefixo. O prefixo é justamente a quantidade de carbonos que nós temos em uma cadeia, mais a, o infixo em, já que a gente está trabalhando com hidroxila ligado diretamente à ligação dupla, então ligação dupla é em, mais o sufixo ol, tá? Então, prefixo mais em mais ol. É assim que nós vamos nomear o enol, tá? E vou colocar um exemplo simples, o primeiro exemplo, para que vocês possam entender como se apresenta um enol e como se escreve o nome deste enol, tá? Então vamos pegar um enol mais simples. H2C dupla CHOH, tá? Então esse é o enol mais simples. Você vê, né? A hidroxila, né? O OH, a hidroxila, ligado justamente diretamente a uma ligação do tipo dupla, ó. Ligado à ligação dupla, né? Ao carbono com dupla ligação. Então, essa é a característica do enol. Se fosse um álcool, a hidroxila não poderia estar ligada a um carbono com dupla, tá certo? Aí você pode perguntar, professor, e se fosse uma tripla, era enol? Não, não era um enol, era um inol. Inol. Só que um inol, ele é muito instável, tá? O enol já é instável, porque ele passa pouco tempo nessa estrutura e automaticamente ele quer passar por um processo de tautomeria, tá? É um tipo de isomeria que nós vamos ver mais na frente. Vamos ver o que é isômeros, né? Vamos ver o que é isomeria e vamos ver os tipos de isomeria. Na verdade, isomeria é quando você tem substâncias, né? Elementos que são iguais, só que eles têm fórmulas iguais, mas tem estrutura, ou fórmula molecular, desculpa, ele tem estrutura ou função diferente, ou cadeia diferente, tá? Isso é uma isomeria. Não, Moisés, não tem a ver o álcool com a questão da instabilidade, não. A questão que o álcool evapora rápido, tá? Tem a ver com o ponto de ebulição dele.
certo? Com a pressão máxima de vapor, que vocês viram ano passado, no segundo ano, lá de propriedades coligativas. Então, como toda substância que tem um maior ponto, uma maior pressão máxima de vapor, tem uma temperatura de ebulição mais baixa, então evapora mais facilmente. É por isso que o álcool evapora mais rápido do que a água, e é por isso que a acetona evapora mais rápido do que a água e o álcool, tá? Então, é por esse motivo. Não é essa instabilidade, não. Essa instabilidade que eu estou falando do enol é porque esse enol ele tende a se transformar em outra coisa, outra substância. Ele não fica nessa forma de enol durante muito tempo, não. Tá? A tendência dele é o processo de tautomeria, como eu já falei, e ele vai se transformar, nesse caso, em um aldeído. O enol se transforma, dependendo do composto, em um aldeído ou em uma cetona. Tá? Mas primeiro a gente está estudando cada função separadamente para mais na frente a gente estudar essa mudança, nessa transformação. Tá bom? Então, esse aí é o enol mais simples. E como seria o nome deste camarada? Então, pela regra, né, por essa regrinha que eu coloquei aqui para vocês, estipulei de vermelho, você vai colocar o seguinte coisa: nome, prefixo, quantidade de carbono. Se tem dois, et. Se tem ligação dupla, en. Tem hidroxila, O. Então, o nome desse composto vai se chamar etenol, certo? Se fosse ligação simples, não seria etenol, seria etanol, que é o álcool etílico, né, que nós conhecemos. Mas no caso, como tem uma dupla ligação, ele se chama etenol. Alguma dúvida sobre isso aí? Não querem tirar print disso? Ok, então vamos passar. Vamos ver outro exemplo aqui. Então, exemplo 2. Eu vou colocar um maior, um pouquinho maior, H2C, dupla C, OH, CH3, certo? Atende a característica do enol? Sim, atende, ó. Hidroxila ligada a carbono insaturado com dupla ligação. Então, realmente, é um enol. É caracterizado como um enol, tá? E aí o nome desse enol, como é que seria? Eu tenho, ó, três carbonos, né? Como a hidroxila está no carbono central, eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então, um, dois, três. Então, como é que seria o nome dele? São três carbonos, prop, ligação dupla, você teria um N e o OH está no carbono 2. 2 O. Então, prop, um E, 2 O. Prop, um E, 2 O. Aí você pode dizer, professor, e é obrigado colocar esse um E, 2 O? Sim. Por quê? Porque ele pode vir da seguinte forma, 3. Ele poderia vir assim, CHOH, dupla, CHCH3. Tá? Então, o que é que acontece? A hidroxila não estaria no carbono 2, estaria no carbono 1, numerando, ó, 1, 2, 3. Então, como é que ficaria? É enol? Sim, é enol. Eu tenho aí hidroxila
ligado diretamente a carbono com insaturação, com dupla ligação, tá? Então, ele é sim um enol. E aí, quantos carbonos? 3, pró. Dupla ligação, tem que carbono? Um N. Hidroxila, tem que carbono? Um O. Então, prop, um N, um O. Então, isso seria a nomenclatura mais recente, digamos assim, tá? Do enol. Alguma dúvida sobre isso aí? Tá. Vou colocar, então, um próximo exemplo. Qualquer coisa é só falar que eu vou, tá? Exemplo 4. Vamos pegar um exemplo um pouco maior, trabalhar também na forma de bastão. Pronto. Fazer pegar uma cadeia um pouco maior, né? Trabalhando na forma de bastão, para que a gente possa identificar a cadeia principal, ramificações, né? Isso é uma coisa um pouco mais complexa. Então, primeira coisa, você vai descobrir quem é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que possui a maior quantidade de carbonos na cadeia, também possui a insaturação e o grupo funcional, e também que possui a maior quantidade de ramificações. Tá? Então, nossa cadeia principal vai ser essa daqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você pode perguntar, professor, do 5 eu poderia subir para fazer o 6? Sim, poderia, não tinha problema nenhum. Tá bom? Aí você pode perguntar outra coisa. Professor, do 3 eu poderia subir para formar o 4, 5? Não, porque aí não seria a cadeia maior, nem com o maior número de ramificações. No 3, o nome dessa ramificação são dois carbonos, et, como é radical il, então o nome é etil. A do carbono 5, como é o nome dessa ramificação? Só tem um carbono, met, mais il, metil. A ramificação agora é do carbono 4. Isso é um anel benzeno com ligação livre, né? Ligação simples. Isso aí vai ser fenil, como vocês já viram, e também como nós já tivemos a oportunidade de rever, né? Na aula passada a gente viu a gente fez uma revisão sobre isso aí, tá bom? Então, como é que vai ficar o nome desse composto? Primeira coisa é você colocar as ramificações em ordem alfabética, tá? Exatamente, Luana, fenil. Então, você tem metil, etil, fenil. Você vai colocar em ordem alfabética. Então, você vai colocar 3 etil, depois o fenil, né? Em ordem alfabética, vai ser 4 fenil, depois 5 metil, agora a cadeia principal. A cadeia principal são 6 carbonos, né? X. Posição da ligação dupla. A ligação dupla inicia no primeiro carbono. Então, 1 N. E o OH, né? A hidroxila, está no segundo carbono. 2 O. Então, fica
3-etil, 4-fenil, 5-metil, X, 1-en, 2-ol. Esse vai ser o nome desse composto, né? Desse enol. Alguma dúvida? Pronto. Então, já que nessa parte não tem dúvida, eu vou colocar na apresentação para a gente ver um pouquinho. Tranquilo, João. Beleza. Eu vou colocar na apresentação para que a gente possa ver um pouquinho. Cadê? Pronto. Pronto. Estão conseguindo ver aí, né? Então, nesse enol, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu só. Pronto. Então, ele diz: um enol é um álcool que possui hidroxila ligado a um carbono insaturado e não aromático, certo? Ele tem as características de um álcool, porque é hidroxila ligada ao carbono, só que a diferença é que ele não é saturado. Se fosse ligado a um carbono saturado, não seria não seria um enol, seria um álcool. Mas como o carbono ele é insaturado, com dupla ligação, a gente vai chamar ele de enol, né? O que eu já tinha falado para vocês. Eles são compostos especiais porque geram espontaneamente. Deixa eu só organizar aqui, só um segundo. Só que eu me perdi aqui, não. Rapidinho, tá, pessoal? Pronto, já chegamos. Pronto, aqui é melhor de mostrar. Então, eles, como eu tinha falado para vocês, espontaneamente, esse composto, o enol, ele pode ser transformado em aldeídos ou cetonas, tá? Ele espontaneamente, ele é instável, ele pode deixar de ser um enol e se transformar em aldeído e cetona. Isso é possível acontecer, tá certo? Por isso que a gente fala da instabilidade dele, por essa possibilidade de gerar espontaneamente, tá certo? Você tem ele purificado, um enol qualquer, mas se você deixar ele em determinada situação, em determinada grau de tranquilidade, digamos assim, ele vai gerar um enol e ele vai se transformar de enol para cetona ou aldeído, certo? Claro, dependendo da posição da hidroxila. Quando a hidroxila, né, na dupla ligação, está na extremidade, tá? Ele tende a gerar um aldeído. Quando ele está na parte mais interna da cadeia, ele tende a se transformar numa cetona. Mas isso a gente só vai ver de forma mais específica, como eu já falei, um pouco mais na frente, tá bom? Esse processo é chamado tautomeria, que é uma isomeria, um caso especial de isomeria plana, tá? Que a gente vai ver. A nomenclatura dos enóis é como eu já tinha falado para vocês. Prefixo mais en mais ol, tá? Ó, aqui fica mais fácil de vocês enxergar, né? Ampliado assim. O prefixo é justamente a quantidade de carbonos, met, et, prop, but, pent, ex, et, oct, non, dec, undec, dodec, ou demais quantidades de carbono, que a gente geralmente só usa até 10, 11, 12 no máximo. O en, que é a dupla ligação, né? Que está presente, e o ol, que é justamente para caracterizar a função oxigenada, né? Do tipo álcool. Mas é um álcool? Não, não é um álcool porque a hidroxila está ligada a um carbono com dupla e não um carbono saturado, né? Só com ligações.
outras informações sobre os enóis, né? Possuem fraco caráter ácido, tá? Professor, mas o enol não é uma função orgânica? O que é que tem a ver a acidez? Na anterior, Júlio? Um segundo. Essa daqui? Por nada. Então, vamos aqui. Então, não é só funções, não são apenas funções inorgânicas que podem ter características ácidas, bases, né? Básicas, salinas, né? Não. Nós podemos ter compostos orgânicos também com características ácidas ou com características básicas, tá certo? Vai depender da forma que a gente esteja analisando esses compostos. Por exemplo, um composto orgânico, né, que nós vamos estudar um pouco mais na frente é o ácido carboxílico, né? Ele tem uma predominância ácida, justamente pelo próprio nome dele, né? É um ácido orgânico, ácido carboxílico, tá? Mas outras funções orgânicas, eles têm essa característica de ser mais ácida ou mais básicas, né? A gente vai vendo a partir do momento que a gente for estudando. Então, o enol, ele tem um caráter base muito fraco, né? Ele é mais próximo da neutralidade, digamos assim. São compostos instáveis devido à hidroxila estar ligado justamente à ligação dupla, né? E acontecer esse rearranjo, essa reorganização da molécula, se transformando em um aldeído ou um acetona, como eu já tinha falado. A instabilidade própria dos enóis impede que eles sejam amplamente estudados, tanto de nível de propriedades como nível de aplicações. Tá? Porque você tem o enol, você tem até reações que podem produzir o enol, mas ele passa na parte de enol. Ele, como o enol, ele passa pouco tempo. Porque você, quando sintetiza o enol, que você tem lá o enol formado, com pouco tempo ele se transforma em um aldeído e um acetona. Aí fica até complicado de você ter estudos mais aprofundados, tá? Ou de você ter uma aplicação propriamente dita. Na verdade, o enol ele passa a ser mais uma substância de transição. Você tem a reação química que produz o enol. A reação ela vai produzir o enol. Beleza, maravilha. Só que do enol produz aldeído ou cetona. Então é como se o enol fosse uma ponte, certo? Fosse uma passagem para gerar outra substância. A ideia básica do enol é tanto que pouco se é estudado sobre ele, né? É visto poucos casos dele, tá certo? Mas que existe, tá? Pronto. Agora a gente vai ver outra função orgânica, que é o fenol, tá? Vamos ver agora de forma mais rápida, depois a gente volta para a apresentação, tá? Então, fenol. Qual é a principal característica do fenol, né? Vai ser hidroxila, o OH, né? A hidroxila ligada diretamente a um anel benzênico, tá? Então, essa é a principal característica do fenol. É justamente a hidroxila, o OH, ligado diretamente a um anel benzênico, né? Nós temos o quê? Nós temos o anel benzênico
é o benzeno, que é o aromático, tá? E ligado diretamente a ele, nós temos o OH. Esse aqui é justamente o nosso principal representante, que nós vamos chamar isso aqui, tá? Nós vamos chamar isso aí de fenol, ou também podemos chamar de hidroxibenzeno, tá? Efenol ou hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno é hidroxila ligada ao anel benzeno. Alguma dúvida sobre isso aí? Não, tudo ok? Tá. Nesse fenol, nós temos dois tipos de nomenclatura. Nós temos a nomenclatura relacionada. A gente vai ter essas duas possibilidades, Moisés. A gente vai dar a nomenclatura que é a oficial, né? Caracterizando como hidroxibenzeno, por exemplo, metil hidroxibenzeno, metil etil hidroxibenzeno. A gente vai dizer as posições dos radicais mais hidroxibenzeno, tá? Ou a gente vai chamar de fenol, metilfenol, etilfenol, tá certo? Vai ser esses dois tipos de nomenclaturas que nós vamos chamar. O fenol, que é essa substância que você está vendo aí, né, o hidroxibenzeno, ele é usado em muitos processos industriais, tá? Mas ele também é uma substância muito cancerígena, tá? Ele é feito, por exemplo, ele é usado, por exemplo, na indústria na produção de verniz, de tinta, tá certo? Como ele também é utilizado para a produção de baquelite, né? Um plástico mais duro, né? Baquelite. Eu não sei se vocês já viram, tem até jogo de botão, né? Time de botão, que com as pecinhas de plástico, e tem outro que são as rígidas, né? Ali são botões de baquelite. Eu acho, não sei se vocês já viram, tá? E isso a gente pode produzir também em laboratório. Quem vai para o curso de Química Industrial ou Engenharia Química Industrial ou Licenciatura em Química lá na UEPB, dos experimentos que é feito na disciplina de Química Orgânica Experimental, lá da Universidade da UEPB, é produzir justamente, né, trabalhar justamente com o fenol. Né? Claro que com todos os parâmetros de segurança, né? Utilização de luva, utilização de máscara, porque, por exemplo, o fenol, quando ele toca na pele, ele inutiliza aquela parte onde ele tocou. Você perde totalmente a sensibilidade dali, daquela camada de pele onde ele tocou, certo? Além de inalado, ele pode provocar carcinogênese, né? O câncer, tá bom? Eu vou mostrar a apresentação e depois a gente volta para cá, para essas anotações, tá? Só um segundinho. Então, fenol. Os fenóis são compostos que apresentam hidroxila presas a carbonos aromáticos, né? No caso, a compostos aromáticos, né? Aos anéis aromáticos que nós já vimos lá. Então, a nomenclatura oficial dos fenóis. Essa nomenclatura, né? Ela é denominada. Desculpem. Essa nomenclatura, né, é chamada de hidroxibenzeno, hidroxitolueno, hidroxinaftaleno, né? Essa é a nomenclatura oficial.
A nomenclatura usual é quando a gente usa a palavra fenol, tá? Então, caso ocorram ramificações, é necessário indicar suas posições através das regras de nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos, né? Hidrocarbonetos fechados. Utilizando carbono 1 sempre como a hidroxila. Sempre a hidroxila será o primeiro carbono, tá bom? E aí a posição 2, né? Ou sucessivamente aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Vamos pegar essa... Só um segundinho aqui. Deixa eu ver se eu faço a anotação. Só um segundo. Não. Então, veja só. Esse primeiro exemplo que vocês estão vendo aqui. Pronto, assim fica melhor. Esse primeiro exemplo que vocês estão vendo. Você tem 3 hidroxilas, tá? Se você observar, eles estão na mesma distância. Então, aí você poderia começar de qualquer ponto, que daria 1, 3, 5 do mesmo jeito. Tá certo? Mas se, por exemplo, não tivesse essa hidroxila no 5, tivesse no carbono 2, nessa posição 2, você teria que colocar a sequência mais próxima. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Tá? Então, sempre é pela proximidade. Aqui, ó, dessa outra. Tá? Você não poderia começar pela esquerda, descendo pela esquerda, onde está o 6 aí, não. Já que à direita, onde está o 2, é justamente onde tem um radical mais próximo dessa estrutura. Eu vou mostrar nos exemplos, eu vou explicar melhor, tá? Aqui é um outro tipo de aromático, né? É o naftaleno, onde você vai colocar aqui alfa e beta, né? A diferença do benzeno para o naftaleno é que no caso do benzeno você coloca as posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso do naftaleno é alfa e beta. As posições que estão nesses pontos para cima, você vai dizer que é o alfa, e para o lado você vai dizer que é o beta, tá? Vou explicar melhor para vocês. Só ver essa última parte. Mas qual a diferença química entre o fenol e o álcool cíclico? Se os dois tiverem o mesmo número de carbonos. Os fenóis são mais ácidos que os álcools cíclicos. Possuem maior facilidade de liberar íons H+, do que o álcool. A explicação é dada pelo conceito de ressonância e densidade eletrônica. Tá certo? Então, o fenol, de forma mais simples, a diferença entre o fenol e o álcool cíclico é que o fenol tem um anel benzênico, enquanto que o álcool cíclico não possui. Tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó, exemplo 1. Então, eu tenho o OH aqui, aí tenho aqui CH3, CH3. Então, nesse caso, como é que eu iria fazer a numeração? Eu iria fazer a numeração da esquerda ou da direita? Iria começar da direita, porque o CH3, isso, Moisés, porque o CH3 mais próximo está à direita. Então, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Iria começar da direita. Vamos ver um outro exemplo, uma outra situação. Eu tenho aqui OH e tenho aqui CH3, CH3, CH3. Pronto. Nesse caso, eu iria começar pela direita ou pela esquerda? Esquerda, exatamente.
Exatamente, Moisés, Cauã. Esquerda. Por quê? Porque eu tenho dois, um de cada lado, CH3. Porém, pela esquerda, eu tenho dois seguidos. Pela direita, a volta para chegar no segundo ia ser muito maior. Então, seria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Uma outra situação que eu posso apresentar aqui para vocês. Tem aqui um anel benzênico, OH. Tenho aqui CH2, CH3, CH3. E agora? Ele vai começar pela esquerda ou pela direita? Direita. Por que direita? Ordem alfabética seria ordem de complexidade. Tá, Moisés? Ordem de complexidade. Como assim? Você tem um maior radical à direita do que à esquerda. Tá? Ordem alfabética é para colocar o nome só para colocar o nome. Nesse caso, a numeração não seria alfabética, seria ordem de complexidade. Como a direita tem um radical maior, ele tem prioridade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma outra situação. Uma outra situação. Aqui, o que é que acontece? Se eu colocar aqui, ó, ou aqui, ou aqui, certo? Na parte de cima ou na parte de baixo, você vai caracterizar como sendo alfa, certo? Se você tiver aqui a mesma situação, por exemplo, aqui, ó, só que do lado, tá? Fica sendo beta, ok? Então, por exemplo, se eu tiver um caso em que eu tenha, deixa eu mostrar o exemplo para vocês. Ó, se eu tiver um caso assim, aqui, ó, CH3. Nesse caso, você iria dizer o quê? Alfa metil hidrox hidroxitolueno. Tá entendendo? Então, alfa, não, desculpa, pessoal, me confundi, né? Alfa não, acabei de dizer o contrário. Pronto. Beta porque tá do lado. Isso, beta, Moisés. É porque eu me confundi. Beta. E se tivesse a outra situação, ajeitar aqui que ficou horrível. OH, se tivesse aqui embaixo, ó, CH3, aí sim seria alfa, metil, hidroxitolueno. Ok? Então, posição alfa, posição beta. Tá? Pronto.
Então, falamos disso, vamos continuar. Então, algumas características dos fenóis. Tá? As moléculas dos fenóis podem fazer pontes de hidrogênio entre si. Tá? Por isso, possuem ponto de fusão e de ebulição mais elevado que os compostos que são apolares. O que são pontes de hidrogênio? Tá? O que são pontes de hidrogênio? Ou ligações de hidrogênio? Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Isso vocês devem ter visto lá no primeiro ano, tá? É quando acontece de você ter o hidrogênio ligado diretamente ao FON, F-O-N, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se você tiver o hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente diz que isso aí é uma ligação de hidrogênio ou uma ponte de hidrogênio. E essa ponte de hidrogênio, ela tem a demora mais para ser rompida, ela tem mais força, então ela demora mais para ser rompida. Por isso que é necessário gastar mais energia para se quebrar essa ligação. Com isso, aumenta o ponto de ebulição e diminui o ponto de fusão. Tá? Então, é por isso que a água ferve a 100 graus Celsius, porque a água ela é formada por duas pontes de hidrogênio. Tá? Ó, tem uma ponte de hidrogênio aqui e tem outra ponte de hidrogênio aqui. Então, para se romper essa ligação, você gasta muito mais energia. É por isso que ela ferve a 100 graus Celsius. Enquanto que o álcool, né? Vamos pegar a acetona, que é a propanona. H3C, C dupla O, C, H3, isso é a acetona, né? Que a gente vai estudar. Ou a propanona. Então, vê o tamanho da molécula. A água é H2O. Olha o tamanho da molécula, tá? Olha o tamanho da molécula aqui da acetona. Mas a acetona ela evapora mais rápido do que a água. Por que isso? Porque a água possui ponte de hidrogênio, enquanto que a acetona não possui ponte de hidrogênio. Sendo assim, ela evapora mais rápido. Aí o fenol. Vamos voltar aqui para o fenol. Qual a situação do fenol? Você tem aqui o anel benzênico, que tem três ligações duplas alternadas e ainda tem uma ponte de hidrogênio. Por isso que o ponto de fusão, certo? Ele é alto. E o ponto de ebulição, aliás, ponto de ebulição, desculpa. Ponto de ebulição ele é alto. E o ponto de fusão ele é baixo. Ou seja, é preciso ter mais temperatura, né? Mais calor para ele entrar em ebulição. E é preciso que ele tenha um ponto de fusão. Deixa eu colocar alto também, que é para não confundir, porque a explicação ela pode ser feita aqui também. Pronto. Alto ponto de fusão significa que você tem uma temperatura maior para ela solidificar, certo? Para, aliás, o sólido passar a se tornar líquido, né? Ponto de fusão é a passagem do líquido para o sólido, tá certo? Mas principalmente ele tem um alto ponto de ebulição, ok? Então vamos continuar. Os fenóis mais simples são líquidos ou sólidos, né?
com baixo ponto de fusão, esse é o mais simples que tem, e os demais são sólidos, tá bom? O fenol, tá? O fenol, ele é sólido a temperatura ambiente. O fenol que eu falo, né? Esse aqui, ó, o fenol, que é o mais simples, tá certo? O fenol, que é o hidroxibenzeno, ele naturalmente, no meio ambiente, ele é sólido. No meio ambiente, ele é sólido, certo? Só que o que é que acontece? Quando a gente começa a aquecer, quando a gente começa a aquecer, ele se transforma em líquido, certo? Com baixa temperatura, a gente não leva ele ao fogo diretamente, a gente vai aquecer ele em banho-maria, né? Em banho-maria, professor, igual a fazer pudim, sim. Você vai, coloca água para aquecer, depois coloca o recipiente de fenol dentro da água quente, aí ele começa a derreter e aí você tem o fenol puro no estado líquido, que aí você pode usar diretamente na reação. Porque você não usa ele diretamente sólido, não. Você tem que usar ele na forma líquida, tá bom? Continuando. O fenol comum é relativamente solúvel em água, isso depois de ser aquecido, claro. Devido às pontes de hidrogênio e as moléculas de água ter essa atração, né? Todos os têm ponto de hidrogênio, então dá para se misturar, né? São polares. Então, por esse motivo, desculpa, pessoal. Então, os demais fenóis, né, são praticamente insolúveis em água, tá bom? Eles, apesar de ter ponto de hidrogênio, mas eles são praticamente insolúveis, porque quanto maior a cadeia do fenol, mais difícil vai se tornando essa solubilidade. São mais densos que a água, né? Então eles vão ficar, quando misturado na água, ele vai ficar mais denso, mais abaixo, tá? Tem um cheiro muito forte. Ah, professor, quer dizer que a gente vai cheirar para poder identificar o fenol? Não, porque eu estou dizendo que ele é cancerígeno, então você não vai, né, cheirar, tá? De jeito nenhum, é óbvio. Quando disser assim, isso aqui é fenol, você acredita só, você não vai cheirar para ver se é fenol. Ah, tudo bem, beleza, acredite. Porque é melhor que você dar uma de São Tomé, né? E cheirar e depois estar com um problema aí, pior. As aplicações dos fenóis são desde produção de desinfetante. Hoje em dia não se usa mais fenol para desinfetante, tá, pessoal? A Anvisa condenou totalmente essa aplicação de fenol para utilizar em desinfetante. Na verdade, ele era um bactericida. O fenol, a solução de fenol a 1% era usado como bactericida em desinfetante, para que o desinfetante ele não estragasse, digamos assim, tá certo? E ele tivesse uma ação mais efetiva, tá bom? Só que a Anvisa foi e retirou essa utilização do fenol do desinfetante, justamente pela alta toxicidade que ele tem. Mata não só os micro-organismos, mas matava o povo também, né? Lentamente, mas matava, tá? Então, mas existem fenóis na sua forma mais estável. Eu estou falando de fenol puro, né? Hidroxibenzeno. Mas existe fenóis mais estáveis, usado, por exemplo, em pomada para queimadura, certo? São utilizados para cicatrização. Fabricação de explosivos, fabricação de baquelite, como eu tinha falado, fabricação também de tintas e vernizes, tá? É utilizado o fenol. É por isso que também não deve estar cheirando tinta, cheirando verniz, essas coisas não deve cheirar não, sabe, pessoal? Isso não foi feito para estar cheirando não, tá bom? Pronto, então vamos voltar lá. Continuando.
Esse material eu vou mandar para vocês depois, tá? Cadê aqui? Pronto. Então, a gente já falou sobre várias coisas, né? Sobre a utilização do fenol, como a gente vai trabalhar no dia a dia. Então, o fenol, como eu já disse, são substâncias que apresentam o anel benzeno ligado à hidroxila, tá? Então, isso aí é o fenol, eu já mostrei para você. Aí está uma embalagenzinha de fenol, tá certo? Esse fenol que está mostrando aí é o anel benzeno, né? Ó, não despreze essa bênção dessa caveirinha, tá? Não despreze essa caveirinha, porque essa caveirinha, ela é real, real mesmo, tá certo? E o contato... Ah, professor, isso não quer dizer que o contato... É preciso muito contato, muito tempo para poder se contaminar. Não, não é não, tá certo? Não é não. A partir do primeiro momento que você começa a se contaminar, que você entra em contato, você já começa a se contaminar. E é acumulativo, tá bom? É acumulativo. Então, esse é o fenol. Quando contém em pequena quantidade em água, o líquido a temperatura ambiente é conhecido como ácido carbólico, tá? Devido à propriedade ácida do fenol, tá bom? Então, quando você tem um pouco de fenol diluído em água, é chamado de ácido carbólico, comumente chamado, tá? Foi o primeiro composto a ser usado como antisséptico em medicina no século XIX, ajudando a diminuir as mortes por infecções hospitalares. Como não se tinha uma larga experiência, estudo, né, dessa substância, ele foi muito utilizado, né, para combater as infecções. Como é que as infecções surgiam? Você tem o manuseio do material, de gaze, de pano, de sangue, em guerras principalmente, em doenças quaisquer, e era jogado lá num canto, era jogado num cesto, num balde, num saco, era jogado lá. Só que, com o passar do tempo, os micro-organismos vão lá e se alimentam desse material, certo? E o aumento do acúmulo de micro-organismos causa o quê? Infecção, se for na pessoa, tá bom? Porque o camarada vai, tem o chão que está infectado, tem a mesa que está infectada, porque acabou de tirar uma pessoa que não foi limpo adequadamente. Então o camarada pegou ali, botou o pano, já infectou o pano, botou de novo na pessoa. Então infectou a pessoa. E a quantidade de micro-organismos que vai crescendo, né, vai se tornando cada vez maior, vai dando infecção local, depois se generalizada e a pessoa morre, tá? Não tem para onde correr. É por isso que é tão preocupante, por exemplo, febre. Se você está com febre, certo? Cuide o mais rápido possível. Não é só tomar um antitérmico que está resolvido. Não é. Por quê? Porque a febre, na verdade, ela é um alerta do seu corpo dizendo que há algum problema, há algum tipo de infecção, seja ela pequena, certo? Ou seja ela um pouco maior. Mas febre, todo tipo de febre é uma infecção. Seja no dente, seja, sei lá, uma infecção intestinal, né? Porque o seu intestino está com uma carga viral, uma carga bacteriana maior. Então, seja em algum ponto, mas febre é um tipo de infecção. Então, não basta apenas tomar o medicamento. Você toma, está de noite, você está com febre, toma medicação para diminuir a sua febre. Mas no outro dia, dependendo do grau da febre, dependendo dos sintomas, no outro dia você vai no hospital para saber, numa clínica, para saber o que é que você tem, para fazer exames, né? Por quê? Porque se você não tratar do problema, você só amenizar, no meu caso, eu estava tomando um antibiótico em casa, né? Estava tomando um antibiótico, já um antibiótico de primeira linha, um antibiótico viral forte,
e estava com febre. Então, eu já estava no quinto dia de antibiótico em casa e com febre todos os dias. Tinha uma ou duas vezes febre ao dia. Então, isso não é normal. Quem está tomando antibiótico, né, é um antiviral, um antibactericida, mas está tomando para poder matar a bactéria ou matar o vírus. Mas se você continua com febre, significa dizer que você continua infectado. Pode estar estabilizado ou pode estar crescendo a partir do momento que a febre vai aumentando. E a minha estava aumentando. 37,5, depois partiu para 37,7, aí diminuía. Aí foi para 38, aí diminuía. E se não for cuidado, pode dar infecção generalizada, certo? É quando você tem infecção em vários pontos. E para se salvar é mais complicado. A tendência é você, né, rezar para subir, entendeu? Então é por esse motivo é que eu tive que ir às pressas para emergência e lá tomar uma medicação, né, um antibiótico mais forte, hospitalar. Então, tenho que tomar lá todos os dias, durante 10 dias. E nessa época, né, você não tinha esses antibióticos, nem tinha esses outros produtos para fazer a desinfecção. E aí os caras usavam o quê? Usava fenol, que matava micro-organismos. Ah, professor, mas o senhor não disse que no caldo? Sim, mas é melhor o cara morrer logo, certo? A curto prazo, de uma infecção, ou morrer a longo prazo. E fora que o fenol, ele não era usado puro, ele era usado diluído. Então, ele diluído, você é preciso estar em constante contato. Então, era mais fácil uma pessoa que trabalhava na limpeza, que estava em constante contato com o produto, com o fenol, ter algum problema de câncer, por exemplo, do que um paciente que estava ali e se tratava e ia embora. Entendeu? Alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Então, nomenclatura. Então, nós temos a nomenclatura, né, oficial, como eu disse a vocês, e usual. A nomenclatura oficial, você tem aí o prefixo mais hidróxido mais benzeno, tá? Então, prefixo é quantidade de carbonos, tá certo? Mas nesse caso, o prefixo, tá? Vai ser representado para a gente como sendo a quantidade de hidroxila. Ele falou prefixo, ele fala prefixo aí, né, como quantidade de hidroxila. Monohidroxi ou só hidroxi, dihidroxi, trihidroxi, tetrahidroxi, pentahidroxi, hexahidroxi. Então ele fala prefixo em relação a essa quantidade. Quando existir, tá? Mais a hidroxila, que sempre vai ser o número um, e mais o benzeno. A diluição, Moisés, para higienização é 1%. É 1 ml de fenol para 100 ml de água. É o padrão. É 1 para 100. Ou, no caso, vai ser 10 ml a cada litro de água. Era só água, não colocava outra substância, não era desnecessário. E 1% ele já é forte, tá? Já é bem forte. É 1 ml para cada 100, ou 10 ml por litro, tá? Uma outra forma de você, exatamente, ele puro, ele já aconteceu comigo no laboratório, eu me descuidei, tá? E tocou na pele, ficou esbranquiçado. Então, lavei com bucha, lavei com escovinha, e depois eu recuperei, retirou a camada de pele atingida e eu recuperei a sensibilidade, tá? Mas assim que toca, você fica logo esbranquiçado. Você perde
a sensibilidade do local. Uma outra forma de você escrever, se não for a numeração, né, da nomenclatura, é utilizando o orto, meta e para. Tá? Orto é 1, 2, meta é 1, 3 e para é posição 1, 4. Essa é uma outra forma de você. Deixa eu colocar aqui mais próximo aí para vocês dar uma olhadinha. Pronto. Essa é uma outra forma de você escrever a nomenclatura, tá? Orto, meta e para. Eu vou mostrar os exemplos daqui a pouquinho, tá? Então aqui, ó, alguns fenóis, né? Esse é o cresol. Ó, esse primeiro é o ortometil hidroxibenzeno, né? Ou ortometil fenol. O outro é metametil fenol e o outro é parametilfenol, tá? Ou também chamado de cresol. O metilfenol é chamado de cresol. Então você tem o ortocresol, metacresol e paracresol, certo? Esse cresol, né, o metilfenol, é utilizado dos poderosos desinfetantes, né? Também chamado de creolina. Antigamente era utilizado, hoje é muito difícil você encontrar isso aí, tá? Mas antigamente existia a venda de creolina, tá? Esse composto grande aí que vocês estão vendo, tá? É um composto fenólico, né? Chamado de creolina. Matava até os pensamentos do bicho ruim, porque não era forte, normal, não, tá certo? E para utilizar creolina, tinha que ser diluída bastante em água para poder utilizar. Utilizar material de segurança e tal, tá? Mas lá em casa mesmo, mãe já botou isso aí, botou dentro da água, misturou e lavou o chão. Chegou a passar mal e tudo com isso. Então, é um bicho muito poderoso, muito perigoso, tá? Uma outra forma, não, fenol não, Moisés. Corrói o vidro, não. O vidro ele pode ser marcado com ácido fluorídrico, tá? Ácido fluorídrico é utilizado para marcar o vidro. É utilizado para colocar no vidro a numeração do chassi do carro. Aí usa ácido fluorídrico, tá? Então, a forma usual de escrever o fenol é esse aí, ó, né? Com a palavra fenol. Em vez de colocar hidroxibenzeno, você usa a palavra fenol, né? Então, ortobromofenol, 3-bromo, 5-clorofenol, 3,4 clorofenol, tá? A acidez dos fenóis. Observando a estrutura do fenol, é uma tendência a eliminar hidrogênio. A gente já tinha falado sobre isso, né? Então, ele tem a possibilidade, ele tem o caráter ácido, né? Não é à toa que o fenol era chamado de ácido fênico, tá? Ou ácido carbólico. O ácido carbólico eu já tinha comentado com vocês, que é justamente a diluição do fenol em água, chamado de ácido fênico, tá? Ou ácido carbólico. Então, os fenóis na natureza estão presentes em grande número na natureza, a gente pode encontrar, não na forma pura do fenol, mas substâncias que contêm, né, o fenol, e em muitos medicamentos a gente encontra também. E aí, nesses medicamentos, eles não são tóxicos, tá? Eles não são tóxicos. A sua forma pura do fenol, sim, é tóxica, mas a forma com uma cadeia maior, ele não é tão tóxico assim. Um exemplo é o ácido salicílico, né? O ácido salicílico é extraído do salgueiro, tá? E é utilizado como chá, por exemplo, para diminuir dor, né?
E você tem uma variação do ácido salicílico, que é o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é o AS, né? Comumente AS, que é utilizado para dor, para utilizado em alguns casos para febre também, tá? AAS, ácido acetil salicílico. É a reação entre o ácido salicílico com o ácido acético. Então dá o ácido acetil salicílico, tá? Outro é o timol, né? É um flavorizante de tomilho e do orégano. Tem gosto agradável e também é utilizado como antisséptico bucal, né? É uma dessa florzinha aí do tomilho, tá? Tem o fenol, né? Possui o grupo fenólico, digamos assim, tá? E é um flavorizante, tem um aroma específico, tá certo? É utilizado como enxaguante bucal, né? Antisséptico bucal. Um outro bem conhecido é o eugenol. O eugenol é encontrado no cravo da Índia, tá? A gente pode extrair o eugenol do cravo. A gente pega alguns cravos desses, coloca num recipiente e leva ao fogo, tá certo? E faz a extração do eugenol. Depois a gente isola, tá certo? Esse eugenol aí, tá? Desse laboratório que está construindo lá na escola, né, do ITAM, a gente se Deus quiser, vai ter equipamento, vidraria suficiente para fazer esse tipo de reação química lá, tá bom? Pronto, agora os aldehídos. Alguma dúvida em relação aos fenóis? A minha proposta é que nas aulas experimentais, tá certo? Mesmo que vocês só fiquem pronto ano que vem, por exemplo, e vocês não possam utilizar esse ano, mas ano que vem vocês dão uma passada lá, me faz uma visita lá na escola e a gente pode marcar uma aula, né? Uma aula demonstrativa, tá certo? E eu gosto de trabalhar em laboratório, coisa prática. Esse negócio de dizer que vidraria é essa? O azul com verde, da mistura dá o quê? O vermelho com amarelo dá o quê? Esse tipo de fuleiragem eu não gosto de trabalhar, não. Eu gosto de coisa mais prática, pesquisa. A gente pegar, por exemplo, vai na natureza, pega uma planta, isola, tira a substância química dela e tem a utilização para alguma coisa. Aí sim, aí eu acho legal. Tá entendendo? Mas essa partezinha só bobinha, eu não sou muito chegado a esse tipo de coisa, não. Até mesmo porque eu fui monitor lá da UEPB 2 anos e meio de Química Orgânica, 2 anos e meio monitor de Química Geral da UFCG, né, de diversos cursos lá, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia de Materiais. Então, assim, eu tenho essa parte mais aguçada do laboratório. Bia, mas quem sabe vocês não possam retornar como ex-alunos numa comemoração e utilizar. Fica triste não que as coisas vão dar certo, relaxa. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, né, dos fenóis. Então, eu posso pegar aqui, ó, vamos pegar um composto, vou pegar aqui um composto, vamos colocar a nomenclatura desses compostos, tá? Tanto a nomenclatura oficial como a nomenclatura usual, tá? Pronto, eu vou separar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizar. Pronto. Então, nomenclatura usual. Você pode dar a nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial, você sempre vai numerar ele, tá? Da hidroxila. Então, ó, 2. Então, você vai dizer o quê? Ó? 2-metil, aí hidrox, não precisa colocar o 1, porque ele sempre vai estar no 1. Hidrox,
benzeno. No outro, 1, 2, 3. Então vai ser 3 metil hidroxibenzeno. E o outro, 1, 2, 3, 4. 4 metil hidroxibenzeno. Não, oficial não pode não, Moisés. Não pode ser alfa não, tá? Alfa só é usado quando você vai trabalhar com naftaleno. Naftaleno são dois benzenos juntos. É só no naftaleno. O alfa e o beta só usa lá. Aqui não usa não, tá certo? Então, oficial, você só usa hidroxibenzeno, tá? Esse é oficial. Se fosse usual, certo? Se fosse usual, eu vou chamar tudo isso que eu estou circulando, eu vou chamar de fenol, tá? Então, se fosse usual, ia ser 2 metil fenol, o outro 3 metil fenol e o outro 4 metil fenol, tá? Então, seria o usual, digamos assim. Aí você pode dizer, professor, e se eu quiser usar o orto meta para? Como é que eu vou fazer? 1, 2 é orto. Então seria orto metil fenol, tá? 1, 3 é meta, seria meta metil fenol. E o outro, 1, 4 é para metil fenol. Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? Não? Beleza. Vou colocar outro exemplo, tá? Ah, antes disso, deixa eu colocar para vocês a chamada, antes que eu esqueça, tá? Só clicar aí, participar da chamada. Vou colocar agora outro exemplo. Vou colocar esse aqui. Ó, eu tenho esse que tem 3, tá? Hidroxilas. Eu tenho 3 hidroxilas, tá bom? Então você começa a numerar das hidroxilas mais próximas umas das outras. Aí, professor, eu vou começar do de cima. Não, porque se as outras duas de baixo estão mais próximas? Então você teria que fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Não é obrigado a começar de cima. Você vai dar prioridade, tá? Então seria como? Você poderia escrever como? Você poderia escrever da seguinte maneira: ó, 1, 2, 4, trihidroxbenzeno, tá? Professor, por que o senhor retirou o H? Porque eu deixei junto, tá? Se você não quiser deixar trihidrox, você também poderia escrever assim: trihidrox, também poderia, tá? Ou só separado. Separado por hífen ou só separado.
Mas se colocar junto, o H desaparece. Trihidrox. Tá? Um outro exemplo aqui. Nesse caso, então, número 2, 3, 4, 5. Tá? Então, como seria? Se fosse oficial, como seria o oficial? Você colocaria 2,4,5 trimetil hidrox benzeno. Esse seria o oficial. Se fosse o usual, você colocaria 2, 4, 5 trimetilfenol. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Tudo tranquilo? Beleza. Vou fazer só um último exemplo. Olha isso, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é isso? São três. Propil. O que é isso? São dois. Etil. Então, em ordem alfabética, 5 etil, 2 propil, hidroxbenzeno. Ou, se fosse o usual, seria o quê? 5 etil, 2 propil, fenol. Aqui o usual e aqui o oficial. Tranquilo, pessoal? Ok, beleza. A gente vai ter uma aula aí para repor, que é justamente a aula referente à semana passada, e na volta a gente combina direitinho, tá certo? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que algumas pessoas parece que estão com problema em nota relacionada ao primeiro bimestre. Então, depois entre em contato comigo, tá? Para que a gente possa ver uma possibilidade de resolver. Ah, Moisés, para conservar os órgãos, o formol. Formol é um aldeído, é um metanal. É o próximo, é o conteúdo que nós vamos ver. Acho que ainda dá tempo de começar, aldeído. E dá justamente esse conteúdo aí, essa substância de conservação. É o formol, é o metanal.
Ok? Vamos seguir, vamos. Ainda tem um tempinho. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que eu já mando esse material para vocês. Os aldeídos, tá? Então, o que são aldeídos? São substâncias que apresentam o grupo carbonila em sua estrutura. São produzidos pela oxidação de álcools secundários. Essa produção por oxidação de álcools secundários, a forma que eles são produzidos, a gente vai ver lá em reações orgânicas. Quando eu for mostrar reações orgânicas, aí a gente vai ver a partir de determinadas substâncias, vai obter outra, tá certo? Então, nós temos aí esse composto que vocês estão vendo, é o ácido, é o aldeído mais simples que tem, certo? Ele é chamado de metanal, certo? Ácido fórmico, tá? Não, ácido fórmico não. Metanal ou formol, né? Como eu já falei para Moisés, metanal ou formol, tá? O grupo funcional dos aldeídos é justamente a carbonila. Carbonila é quando você tem C dupla OH. C dupla OH, que pode ser CHO ou CHO, do jeito que vocês estão vendo aí, né? C dupla OH ou CHO. Toda vez que você vê esse grupo funcional, C dupla OH ou CHO, vai estar falando de um aldeído, né? É chamado de carbonila, também é chamado de esse grupo funcional, a aldoxila, metanoíla ou formila, tá certo? Esse é o composto, o aldeído, tá? A nomenclatura do aldeído é igual à do álcool, só que a diferença é que em vez de ol no final é al, né? O pessoal costuma tirar onda comigo, né? Em vez de chamar adeildo, chamar aldeído, que é para levar em consideração o aldeído. Tá tirando onda. Então, o aldeído, tá? A nomenclatura dele é bem simples. É prefixo mais infixo mais al. Prefixo é quantidade de carbono. Infixo é se só tiver ligação simples entre carbonos é an. Se apresentar uma dupla é in. Se apresentar uma tripla é in. E assim consequentemente. E o sufixo, por ter a carbonila, é al, certo? Al de aldeído. Então, você tem aí o metanal, é o primeiro, butanal e 2,2-dimetilbutanal. De onde você sempre começa? Sempre começa do grupo funcional. Obrigatoriamente, você sempre começa do grupo funcional. Tá? Como assim, professor? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Aldeído. Principal característica do aldeído. Possui C dupla OH ou CHO. Esse grupo funcional é chamado de carbonila. Tá? Carbonila. Aí é prefixo mais infixo mais al, certo? Então, o exemplo mais simples, HC dupla O, H. Então, só tem um carbono, met, an, mais al. Então, é metanal, certo? Esse é o exemplo mais simples que se tem, o metanal, certo? Vamos ver o outro. B, H3C, C dupla O, H. São dois. Só ligações simples. An, aldeído, al, etanal. Vamos ver outro. Letra C, H3C, CH2,
CH, porque ele é utilizado para preservar, porque ele impede, ele cria uma camada de proteção. Ele impede que os micro-organismos atinjam e destruam a estrutura, certo? É como se criasse uma camada de proteção, impedindo que as reações químicas também, que dão origem, que dão a decomposição, que fazem a decomposição daquele componente orgânico, ele aconteça. Ele ajuda a isso, ele neutraliza essas reações. É por isso que ele é utilizado para conservação. C duplo O, H. Tá? Então, esse aqui, 3, prop, só ligações simples, aldeído, al, propanal. Vamos ver outro, letra D. H3C, CH2, CH2, C dupla O, H. Tem 4, but. Só ligações simples, aldeído, al, butanal. Certo? E assim sucessivamente. Vamos pegar alguns um mais complicadozinho. Letra E. H3C, CH2, C, CH3, CH3, C dupla O, H. Vou numerar. Sempre a numeração parte do grupo funcional. Sempre. 1, 2, 3, 4. Aí o que é isso? Metil. O que é isso? Metil. Então, como é que fica o nome? 2,2 são 2 metil. Dimetil são 4 carbonos but. Só ligações simples. Aldeído, al. 2,2 dimetil butanal. Ok? Próximo. Vou pegar outra agora. F. Eu tenho. Vou pegar assim. Ligação dupla. E. E. Pronto. Primeira coisa. Numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observar os radicais. Esse aqui é o, fenil. Esse aqui é o etil. Esse aqui é o metil. Radicais em ordem alfabética. 4 etil. 7 fenil. 3 metil. Cadeia principal com 8. Ox. Posição da dupla ligação. Começa onde? No carbono 5. 5 em. Não precisa posição do aldeído, que sempre vai ser o primeiro. E não. Dúvidas? Tranquilo. Então, vamos só concluir aqui essa parte. Então, a nomenclatura a gente já viu, né? Alguns mais conhecidos. Metanal, também é chamado como ácido fórmico ou formaldeído. Etanal é chamado de ácido acético ou
acetaldeído, propanal, ácido aldeído propiônico, propionaldeído, butanal, aldeído butírico ou butiraldeído, pentanal é o valérico ou valeraldeído, e o etanodial é o oxálico ou oxalaldeído. Tá? Esse é os mais conhecidos. A nomenclatura a gente já viu, a gente já fez alguns lá, como é que se fazia, certo? O principal, como eu falei para vocês, é o formol, tá? Geralmente o formol ele não é usado a 100%, tá? Para não degradar, não destruir a célula, né? As células, as estruturas orgânicas. Então, ele sempre é conservado a partir de 37%. Isso foi o ideal que se chegou para ter a conservação sem destruir as estruturas celulares do que está sendo conservado. Tá? O acetaldeído ou o etanal, tá certo? É justamente aquilo que causa a ressaca das bebidas, certo? Esse camarada aí que é responsável pelas ressacas, onde, no caso, dependendo da bebida, quando vai ser produzida bebida, quando a, o vinho, quando a cachaça ela vai ser produzida, tá certo? Se você não retirar essa camada, porque na produção da cachaça, por exemplo, é produzido o acetaldeído, é produzido o etanol. Se você não retira da cachaça, o que é que acontece? Vai dar uma dor de cabeça que só falta o juiz cair nos pés. Da mesma forma o vinho, tá certo? Assim como também o próprio organismo, dependendo da quantidade, do tipo de bebida que você ingere, o juízo parece que fica em casa. E você vai trabalhar com outra coisa, só não é o juízo, de tanta dor de cabeça, tá certo? Mas se você prestar atenção, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade ou se você já viram alguém comentando, dependendo do quando a bebida é de qualidade, quando a bebida é bem feita, o cara pode ter ressaca, o cara vai ter ressaca, mas ele não vai ter dor de cabeça, ele não vai ter de forma nenhuma dor de cabeça, justamente causado pela ressaca do etanol. Ele não vai ter. Já tem outros que, se você beber um copo só, você parece que fica com a cabeça do tamanho de um balão. Tá certo? Esses exercícios eu vou passar para vocês e a gente comenta sobre eles. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? E tenham feito a chamada, não esqueça de fazer a chamada lá, de participar da chamada.